Olá, queridos amigos, queridas amigas, o nosso fraterno abraço a todos vocês, a nossa alegria por compartilhar com vocês desses momentos, breves momentos de alguns minutos em que trazemos aqui uma mensagem da obra Palavras de Vida Eterna, uma psicografia do nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o de número 140. Diante da justiça. O versículo ao qual Emmanuel nos apresenta está contido na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? A gente percebe aqui que Tiago nos chama a atenção para o fato de que a fé sem uma ação, a fé pela fé, ela não traz muitos benefícios assim para uma coletividade. Ela pode até trazer por um período curto, bem momentâneo, alguma satisfação pessoal, alguma satisfação íntima, que possa trazer para mim uma fortaleza, né? Um momento em que eu vivo ali na minha intimidade, uma satisfação daquela fé, daquele momento em que eu consigo talvez uma aproximação maior com os benfeitores espirituais. Contudo, isso não é o suficiente para que a gente consiga alçar voos mais altos. A fé, pela fé, ela não estabelece obras. A fé ela tem que ser um instrumento de partida, vamos dizer assim, um ponto de partida para que, por meio da fé e da certeza que se estabelece em nosso ser, a gente sabe que tem a capacidade de produzir, de fazer algo em prol de uma coletividade. Então vejamos a fala de Emmanuel. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado. Então ele diz que não só a convicção ela não é suficiente, né? Uma fé fortalecida ela não é suficiente para o encontro com a vida superior. Ela é sim um instrumento que nos conduz a outros passos que nos permitirão alcançar essa vida superior. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Vamos ver o que ele vai trazer aqui com as suas comparações. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve, em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Vejamos bem, né? O aleijão arquitetônico, ou seja, um projeto arquitetônico mal feito, totalmente desorganizado, uma construção que não tem, melhor dizendo, uma construção em que não tem uma projeção anterior, um planejamento para a realização daquele projeto arquitetônico, né? Ele vem dizer que isso sem plano ainda assim serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. Então serve como um instrumento para albergar, para receber aqueles que estão sem rumo. E esse comparativo aqui ele está se referindo à fé. E o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Então, se eu tenho uma fé robustecida, bela,
que me traz, até certo ponto, uma serenidade que serve para mim para me albergar durante algum tempo das minhas próprias iniquidades, das minhas fraquezas, daquilo que eu não consigo superar ainda, como por ocasião das minhas debilidades morais. Em algum momento isso vai me faltar porque eu não estou alicerçado em estruturas fortalecidas que vão me fazer conseguir superar os meus vícios, conseguir superar as minhas fraquezas morais. E eu posso até ter um projeto, estabelecer um planejamento para a minha vida que seja a coisa mais bela, tudo muito bem registrado, tudo muito bem preparado, mas que esse planejamento não saia do papel. Vamos nos lembrar aqui, vou fazer um comparativo aqui bem, já que estamos chegando ao fim de mais um ciclo de 360 dias, 365 dias, e a gente percebe que há sempre nós nos programamos, no próximo ano eu vou fazer isso, no próximo ano eu vou estabelecer regras para a minha vida, no próximo ano eu vou iniciar uma atividade física, enfim, são diversas as promessas que a gente faz com a alegria que é ali da virada do ano, né, do encerramento de um ciclo e início do outro, que nos traz aí uma certa alegria, um certo contentamento, e aí nós fazemos essas promessas para nós mesmos, fazemos um pequeno planejamento ali meio que mais na base da fé mesmo do que propriamente em algo que a gente estabeleça para a nossa vida como uma estrutura fundamental. E aí inicia-se o ano, tudo aquilo que nós planejamos, ou grande parte daquilo, a gente vai esquecendo, deixando para o passado. Acabou a euforia da virada do ano, acabou a euforia do encerramento de um ciclo e início do outro, os mesmos deveres, os mesmos papéis, as mesmas atividades continuam exigindo de nós muito tempo e a gente acaba escanteando aquilo que nós havíamos programado, pelo menos mentalmente. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Então, se a gente não tiver uma tenda, o que é essa tenda? Se a gente não tiver uma obra, algo realizado que nos dê sustentação, que nos proteja, que nos traga fortaleza no momento dos temporais que sempre aparecerão nas nossas vidas, aqueles temporais que nos tiram do prumo, que nos tiram do caminho reto, que nos traz incertezas. Se a gente não tem uma estrutura em obra, se a gente não constrói algo de fato no caminho do bem, se a gente não constrói algo de fato que venha trazer mais para frente, nos momentos em que os desafios surgirão para a gente, né? Desafios mais fortes, eu diria, se a gente não tem nada realizado atrás e estamos apenas no campo da fé, nós sucumbiremos, porque nós não teremos uma estrutura, uma base que nos sustente. A fé, a gente sempre repete que ela é importante como um ponto de partida, mas ela não tem estrutura suficiente para nos sustentar durante toda a nossa caminhada. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Percebem? Então, a gente ter uma fé está muito ligada à questão religiosa. E não é a religião que nos sustentará, somente a religião, né? Não é somente a religião, também tem a sua importância,
nos dá uma base. Mas a religião pela religião, ela não salva também absolutamente ninguém. Nós precisamos, além desse cultivo da fé, dessa religião que nos fortaleça, que nos ajude nessa caminhada, nós precisamos observar segurança e pontualidade. Segurança naquilo que nós vamos executar, pontualidade nas tarefas assumidas, nos compromissos assumidos. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. Ou seja, se nós estamos devendo algo a alguém, eu vou louvar, vou fazer uma bela canção, uma prece, vou dirigir até essa pessoa e vou transferir esse sentimento para ele. Mas será que só isso vai pagar minha dívida para com ele? Se o que eu devo a ele é algo material, será que ele aceitará somente essa minha essa criação ou esse louvar a ele de alguma forma, dizer que somos amigos e que eu tenho afeto, carinho e amizade, mas se eu não cumpro com a minha responsabilidade, com o compromisso assumido com ele, dificilmente ele aceitará aquilo que eu estou oferecendo em forma de louvor. E aí Emmanuel nos diz: à vista disso, não nos iludamos, não entremos na ilusão de achar que isso somente será suficiente. Asseguremos-nos de que não faltará a bondade divina. Tenhamos essa certeza, a bondade divina jamais faltará no nosso existir. Mas construamos em nós a humana bondade. Sejamos humanos de verdade. Passemos a construir bondade dentro de nós. Essas serão as bases que nos farão alçar esses voos mais altos. Construir humanidade, construir bondade, construir o bem, produzir algo em prol de outros, fazer todo um arcabouço que nos permita, que nos traga uma fortaleza, uma estrutura moral ilibada, mais elevada, e isso sim fará com que nós tenhamos um suporte, tenhamos ali um início, né? A base, eu repito, que nos dê a sustentação de a gente ir construindo edifícios sobre essas bases que estão bem organizadas, que estão bem estabelecidas. E isso se constrói por meio das obras, não só a fé. A fé, ela vai nos dar a certeza de que nós temos capacidade de construir e de produzir algo de bom. E aí a gente começa a produzir e fazer essa construção que nos dará sustentação. E para finalizar, ele diz: por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Que perfeito, né? Então, por mais que eu tenha uma confiança altíssima, eu sei do poder do Criador, eu sei do poder do universo, eu sei que Ele está aí, que Ele está sempre nos trazendo as possibilidades para as nossas vidas, nos sustentando, mas somente isso não dá o direito de reclamar aquilo que eu não fiz de bem para o próximo. Então eu não posso reclamar um bem em meu favor se eu não produzir um bem em favor do outro. É moeda de troca? Não, é lei natural. É lei natural que nos conduz a esses caminhos, essas fortalezas, essas bases que o nosso Mestre nos deixou. Quando ele nos afirmou que é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém irá ao Pai senão por ele, foi todo o arcabouço de educação que ele deixou para nós, o estabelecimento de uma fé robusta, mas ele não prescindiu da obra. Quantos e quantos e quantos o Cristo não curou? Quantos e quantos e quantos
o Cristo não retirou da miséria, não da miséria material, mas da indigência moral. Quantos e quantos e quantos o Cristo não apresentou a face, a outra face da moeda, a face do amor, a face da perseverança, a face da bondade, a face daquilo que nos traz a sustentação do nosso ser. Então, quantos não transformaram-se, passaram a produzir boas obras a partir desses ensinamentos que o Cristo nos deixou, a partir das obras que o próprio Cristo nos deixou. Então façamos a nossa reflexão sobre isso, que a gente possa, de fato, pensar a respeito disso, e não só pensar, mas principalmente agir. Façamos o bem em todos os momentos da nossa vida, que a gente possa fazer algo pelo outro. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.